Olá, alunos do portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a proposta de redação de julho de 2014. Álcool e jovens, efeito propaganda? Recentemente, temos observado jovens iniciando o consumo de álcool cada vez mais cedo. Observamos também o aumento de casos de hospitalização de jovens em decorrência do consumo excessivo de álcool. O que tem influenciado essas condutas? Nesta redação, vocês deveriam discutir sobre a influência no consumo de álcool por jovens e apresentar uma proposta de intervenção de como poderia ser revertida essa situação. Vamos entender como os textos motivadores poderiam nos ajudar? O primeiro texto traz dados que demonstram a elevada quantidade de jovens que já consumiram álcool e o quão cedo ocorrem as primeiras experiências. Além disso, mostra os impactos desse consumo precoce na vida dos jovens. Em seguida, temos um infográfico que mostra a participação representativa dos jovens nos atendimentos por intoxicação aguda de álcool em um hospital universitário. Esses dados poderiam ser utilizados para demonstrar o impacto do consumo do álcool na vida desses jovens. O próximo trecho traz alguns exemplos de influência em relação ao consumo de álcool por jovens e adolescentes. O aluno poderia trabalhar tanto a influência dos próprios familiares que consomem bebidas alcoólicas na frente dos jovens, quanto das propagandas de bebidas que estão frequentemente relacionadas a esportes, diversão e cenários paradisíacos. O aluno poderia utilizar essas informações para tecer uma crítica sobre essa realidade e sugerir maneiras de reduzir a exposição dos jovens ao consumo de álcool. Por último, é apresentado um trabalho acadêmico que estudou a significativa presença do álcool nas letras de músicas sertanejas, mostrando como o ato de beber é associado a situações positivas. Esta é mais uma realidade que poderia ser analisada na redação, propondo-se uma maneira de lidar com a exposição dos jovens a essas letras musicais. Agora que vimos algumas ideias essenciais dos textos motivadores, vamos observar exemplos de redação. Na competência 1, o aluno precisa apresentar excelente domínio do português e desenvolver estruturas sintáticas que não prejudiquem a compreensão da leitura. Vejam um exemplo. A mídia passa informações enganosas para o mundo, principalmente para os jovens. Um grande exemplo disso são as músicas sertanejas, as quais focam principalmente em exaltar o uso da bebida, levando a entender que essa atrai mulheres, sexo e felicidade. Notem que a estrutura sintática está bem construída nesse trecho. A pontuação foi bem trabalhada e as normas gramaticais são respeitadas, como a concordância verbal e nominal. Vejam agora um exemplo com muitas inadequações. Esses entorpecentes podem fazer com que o usuário entre em depressão ou causar a morte do indivíduo por dívida. Também deixam alucinados, levam a roubar as casas, pessoas e comércio. Notem que há problemas de ortografia, concordância nominal e verbal, conjugação verbal e pontuação. É um trecho de redação com nota abaixo da média para esse critério. Na competência 2, é avaliado se o aluno compreendeu a proposta de redação e se desenvolveu corretamente o tema. Na redação em questão, o aluno deveria discutir as influências em relação ao consumo de bebidas alcoólicas por jovens. Algumas redações foram anuladas quando o tema não foi obedecido. Nesta competência, também será avaliado se o aluno respeitou as características de um texto dissertativo argumentativo. Na competência 3, avalia-se o ponto de vista e os argumentos utilizados para defendê-lo. Na redação de julho, o aluno deveria, por exemplo, discutir se os jovens sofrem ou não influência da mídia ou dos próprios familiares para consumirem bebidas alcoólicas. Vejam um exemplo de ponto de vista bem construído. A mídia passa informações enganosas para o mundo, principalmente para os jovens. Um grande exemplo disso são as músicas sertanejas, as quais focam principalmente em exaltar o uso de bebida, levando a entender que esta atrai mulheres, sexo e felicidade.
Os comerciais de bebida também omitem a verdade, pois em todas mostram jovens, homens e mulheres felizes e saudáveis, apenas curtindo um momento com os amigos. Pode-se notar então que a mídia influencia o consumo da bebida pelos jovens, por omitir as verdadeiras consequências da ingestão de álcool. Observem que o aluno defendeu seu ponto de vista ao afirmar que a mídia e as músicas sertanejas influenciam os jovens a beber. Não se esqueçam de que, se não defenderem um ponto de vista, sua redação pode receber nota 0 nessa competência. Na competência 4, são avaliados a coesão do texto, a progressão textual e como o aluno interligou os argumentos construídos. Frases, períodos e parágrafos muito longos prejudicam a fluidez da leitura. Vejam um exemplo com graves problemas de coesão, além de vários outros relacionados à língua portuguesa. O álcool é uma coisa que participa muito da vida dos jovens de hoje em dia. Penso que para algumas pessoas ele parece ser bom, mas para outros pode ser muito perigoso, pois tem muitos efeitos colaterais que podem acabar com a vida de um jovem. Hoje em dia, tudo é relacionado ao álcool, induzindo o cidadão a consumi-lo cada vez mais. Na verdade, o álcool é uma opção que as pessoas, e principalmente jovens, têm de se desligar de seus problemas. A princípio, o álcool é muito bom para o consumidor, mas ele vicia a pessoa, fazendo com que ela fique cada vez mais dependente. Reparem como a compreensão desse trecho é prejudicada. Há muitos erros de estruturação sintática, ausência de pontuação, falta de elementos coesivos. Notem que não há segmentação das ideias em períodos menores. Portanto, quando não há fluidez da leitura, certamente há problemas de coesão. Vejam agora um exemplo acima da média para essa competência. Nos dias de hoje, o número de jovens que já provou bebida alcoólica só tem aumentado. Isso ocorre, normalmente, devido às informações que a mídia passa, aos problemas que os jovens enfrentam em casa, com a família e também devido às leis nulas do país. Esse fato mostra como o mundo não está preparado para a evolução dos jovens. Por isso, deve-se tomar uma atitude para acabar com a infestação do alcoolismo. Observem que há coesão nesse trecho. A leitura é fluida e a compreensão não é prejudicada. Na quinta e última competência, avalia-se a proposta de intervenção elaborada para o problema em questão. Para receber boa nota, essa proposta deve ser clara, inovadora e detalhada. Devem ser explicitados os meios para realizá-la. Além disso, ela deve estar bem relacionada ao ponto de vista defendido. Vejam um exemplo abaixo da média. Os jovens de hoje em dia têm fácil acesso a coisas como drogas, bebidas, e isso não só a consequência de um sistema falho, mas é também culpa de todos aqueles que não colaboram para que tais coisas tenham uma proibição mais restrita e ativa, pois assim tal acesso iria diminuir. Não fornecer e também não adquirir bebidas é algo necessário para todos, e com isso, vidas e lares permanecerão em harmonia. Notem que essa proposta de intervenção é muito vaga e pouco aprofundada. Vejam agora um exemplo de proposta de intervenção mais adequada. A solução está numa conscientização vinda de pessoas próximas. Quanto maior a intimidade, melhor será a validade do conselho dado ao adolescente. O jovem está num processo de formação e, neste processo, ele é influenciado pelos mais diferentes tipos de meios, tanto bons como ruins. Se forem ensinados princípios de que a bebida não é tão boa quanto parece, com certeza ele não cairá no papo de amigos, da TV, de músicas, etc. O consumo do álcool em si não é algo errado. No entanto, este deve ser consciente para que seja algo saudável. Desta forma, se o indivíduo desde criança já recebe uma boa educação em relação aos mais diversos tipos de assuntos polêmicos ou curiosos, será alguém maduro o suficiente para saber o que pode ou não fazer e o que deve ou não fazer. Bem, pessoal, por hoje é só. Para elaborar uma dissertação com qualidade, é preciso ficar atento à proposta de redação, procurar defender um ponto de vista com argumentos sólidos e, claro, apresentar uma proposta de intervenção muito bem elaborada.
Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo Clique Redação.